thank you for being here. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre pronomes pessoais. Eu vou tentar explicar essa matéria da forma mais simples possível para vocês conseguirem entender. Como vocês sabem, eu espero que vocês saibam, os pronomes pessoais em português são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Em inglês, os pronomes pessoais são... Eu vou tentar passar uma lista aqui do lado, colocando o pronome pessoal em inglês, que corresponde ao pronome pessoal em português, tá bom? Então, os pronomes pessoais em inglês são I, you, he, she, it, we, you, they. Então, esses são os pronomes pessoais em inglês. Só que no inglês, nós temos duas formas de falar os pronomes pessoais. Então, eu vou passar essas duas formas aqui do lado também, correspondentes. Qual forma corresponde a qual? A outra forma, nós chamamos de pronome objeto. A primeira forma que eu passei é o pronome sujeito, e essa segunda lista é o pronome objeto. Eu não vou entrar em detalhes para vocês não se confundirem, o importante é vocês aprenderem a usar. Então, o pronome objeto são me, you, him, her, it, us, you, them. Ah, Aline, mas como é que eu vou saber quando que eu vou usar qual? É muito simples. Nessa primeira lista, que nós chamamos de pronome sujeito, vocês sempre vão usar antes do verbo. E na segunda lista, que é o pronome objeto, vocês sempre vão usar depois do verbo. É apenas isso, só isso que vocês precisam entender. Por exemplo, I love him. I está antes do verbo. Por que eu não usei he? Por que eu não disse I love he? Porque esse pronome pessoal ele, que é o he, está depois do verbo. Então, nós usamos aquela segunda forma. Por isso que ficou him. Outro exemplo. They work for me. O they está antes do verbo work. E o me, que corresponde ao pronome I, ou pronome eu, está depois do verbo. Por isso que em vez de dizer I, eu disse me, porque ele está depois do verbo. They work for me. Ou, por exemplo, they love us. O us está depois do verbo. Por isso que eu usei aquela segunda lista, que é o pronome objeto. Eu não posso falar they love we, porque está depois do verbo. Então, antes do verbo, nós usamos a primeira lista, que nós chamamos de pronome sujeito. Depois do verbo, nós usamos a segunda lista, que nós chamamos de pronome objeto. Então, agora eu vou falar algumas frases para vocês, só para vocês conseguirem entender. Então, a primeira frase é I like when he calls me. Esse me está depois do verbo calls. Por isso que eu usei aquela segunda listinha. Outro exemplo. You need to understand that I'm trying to talk to you. O you, ele fica igual, tanto na primeira listinha como na segunda lista. Então, ele não muda, fica da mesma forma. Assim como o it também, ele não muda. Outro exemplo. She was looking for him. She was looking for him. Da mesma forma, o pronome pessoal he, aqui, está depois do verbo looking for. Por isso que ele ficou do jeito que fica na segunda listinha. Him. Outro exemplo. We were talking about her. We were talking about her. Como o she está depois do verbo, então ele se torna her. We were talking about her. Bom, eu acho que agora ficou um pouco mais fácil de vocês conseguirem entender como que nós usamos os pronomes pessoais em inglês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltem o vídeo para vocês conferirem novamente aquela lista. A primeira lista nós sempre usamos antes do verbo e a segunda lista nós sempre usamos depois do verbo. Dessa forma fica muito mais fácil de vocês aprenderem, de vocês usarem no dia a dia de vocês. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender. Muito obrigada por vocês terem assistido. Um beijo e até a próxima aula.